somos as estudantes da Escola SESI de Rio do Sul, turma 9º ano, e hoje viemos explicar algumas características dos planetas do Sistema Solar que fizemos no Minecraft. Então vamos começar com o Sol, que é a nossa estrela central do sistema. Ele é responsável por fornecer luz e calor aos planetas. A temperatura é mais ou menos de 15 milhões de graus Celsius e ele possui 695.700 quilômetros. Mercúrio é o primeiro planeta em relação ao Sol, com um período de rotação de 58 dias terrestres e de translação de 88 dias terrestres, sendo composto por oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio. E Mercúrio tem uma distância de 57,9 milhões de quilômetros do Sol e 77 milhões de quilômetros da Terra, variando, tendo uma temperatura média de menos 173 graus Celsius a 427 graus Celsius. Vênus tem um tamanho de 12.104 quilômetros de diâmetro. Seu período de rotação é de 243 dias terrestres e seu período de translação é de 225 dias terrestres. Ele é o segundo planeta no sistema solar. Sua atmosfera é densa, composta principalmente de dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Sua temperatura média é de 465 graus Celsius e sua velocidade orbital é de 35,02 km por segundo. Sua distância do Sol é de 108,2 milhões de quilômetros e da Terra, 40. Terra, posição em relação ao Sol, terceiro planeta do sistema solar, posição de rotação aproximadamente 24 horas, período de translação aproximadamente 365 dias e 6 horas. A atmosfera, composição principalmente de nitrogênio, 78% e oxigênio, 21%, com pequenas quantidades de argônio, dióxido de carbono e outros gases. Distância do Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Distância da Lua, aproximadamente 384.400 quilômetros. Marte é o quarto planeta em relação ao Sol. Ele tem 6.779 km de diâmetro. O período de rotação é de 24 horas e 37 minutos. O de translação é de 677 dias terrestres. A atmosfera é composta de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. A temperatura média é de menos 63 graus Celsius. A velocidade orbital é de 24,7 km por segundo. A distância do Sol é de 227,9 milhões de quilômetros. E da Terra é de mais ou menos 78 milhões de quilômetros, que varia com a translação. Júpiter tem um tamanho de 139.820 quilômetros de diâmetro. Sua rotação é de 9 horas e 56 minutos e translação 11,86 anos terrestres. Ele é o quinto planeta no sistema solar e sua atmosfera é composta por hidrogênio e hélio, com temperaturas gigantescas. A sua temperatura média é de menos 145 graus Celsius. Sua velocidade orbital é de 13,07 km por segundo. E sua distância do Sol é de 778,3 milhões de quilômetros e da Terra de 628 milhões. Planeta Saturno, posição em relação ao Sol, 6 planetas do sistema solar. Período de rotação, aproximadamente 10 horas e 33 minutos. Período de translação, aproximadamente 29,5 anos terrestres. Atmosfera, composição, principalmente de hidrogênio, 96% e hélio, 3%, com flashes de metano, amônia e outros gases. Distância do Sol, cerca de 1,4 bilhões de quilômetros. Distância da Terra varia entre 1,2 a 1,7 bilhões de quilômetros, dependendo da posição dos planetas na órbita. Urano é o sétimo planeta em relação ao Sol. Tem 50.724 km de diâmetro. O período de rotação é 17 horas e 14 minutos. O período de translação é 84 anos terrestres. A atmosfera é composta de hidrogênio, hélio e metano, da cor azulada. A temperatura média é de menos 224 graus Celsius. A velocidade orbital é de 6,81 km por segundo. A distância do Sol é de 2,9 bilhões de quilômetros e a distância da Terra é 2,7 bilhões de quilômetros, que varia com a translação. Por fim, Netuno, que é o oitavo planeta em relação ao Sol, ele tem um tamanho de 49.244 km de diâmetro, sua rotação dura 16 horas e 6 minutos e a translação 164,8 anos terrestres. E esse foi o nosso trabalho sobre o Sistema Solar. Espero que tenham gostado. Agradecemos a participação de todos. Obrigado e um beijo.